Agora nós vamos para a psicologia, tá? Ética e o compromisso social com a comunidade LGBT. Quando me falaram, né, a Thaís aí, a equipe dela, da Faculdade Anhanguera, esse tema, eu fiquei impressionada. Eu falei, que tema muito bom. Então, meus parabéns, né? Ética é muito importante e um compromisso. Agora eu quero apresentar para vocês, então, a coordenadora Caroline. Por favor, Caroline, venha para cá aqui, apresentar todo mundo aí, os professores, né? A equipe brilhante dela. Muito obrigada por estar presente e nos ajudar. Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Leila pelo convite, pela lembrança aqui da Faculdade de Anhanguera por poder participar desse evento. Bom, gente, esse evento de hoje, essa fala, foi uma construção coletiva, né? Então, durante as aulas, a gente começou a discutir esse tema, então, junto com o apoio do professor Valdemir e da professora Laura, que está aqui presente. Então, representando aqui os estudantes do curso de Psicologia, então a fala hoje vai ser do estudante Francisco, tá? Então, a gente escolheu esse tema da ética e do compromisso da psicologia, pensando na nossa atuação, pensando no respeito, né, à comunidade LGBT. Então, eu chamo aqui na frente hoje, né, o Francisco para estar fazendo essa abertura, e estamos aqui, a professora Laura e o Valdemir, no final da apresentação também, aqui à disposição para as dúvidas e perguntas. Obrigada, gente. O compromisso social da psicologia com a comunidade LGBT. Então, antes de eu começar a falar, eu já vou falar que eu vou falar de maneira mais informal, tá? Então, eu não vou manter alguns pontos. Então, eu trouxe a palavra consciência em duas acepções. Em inglês, a gente tem, desculpa a pronúncia, aware e conscious, né? Aware é a questão de você estar se sentindo do fato em si, né? De estar ligado, de estar presente, de estar vivenciando o fato em si. Pode passar. E conscious tem mais a ver com a questão da relação, né? A consciência como uma acepção de relação com o fato. Então, aware é ciente, informado, cognicizado, né? Então, o fato chegou até mim, ele me ateve. A gente pode até fazer uma relação com a questão dos sentidos, né? Então, se alguém me belisca, alguém está me beliscando, eu tenho a percepção. Por isso que a gente vai trazer a palavra está inconsciente. Se a pessoa está inconsciente, ela é beliscada e ela não percebe, né? Ela não reage. E pode passar. E a conscious tem mais a ver com conhecimento deliberado, ou seja, uma questão intencional, né? Quando eu vou falar intenção, eu quero dizer de estar consciente, de refletir, de pensar sobre isso. Pode passar. Então eu trago algumas definições que eu fui buscar em autores só para a gente basear aqui. Consciência é a capacidade de perceber a relação entre si e o ambiente. A consciência é composta por duas entidades, e foi isso que eu estava falando até agora. A primeira é a fenomenal, né, que é a experiência de viver o fenômeno. Pode passar. E a segunda é o processamento das coisas, né? Então, esse processamento em bloco, a gente vai entender, eu vou trazer o processamento como pensamento, como reflexão, né? Como até o questionar, né? Que foi o que você trouxe, o questionar o que eu estou sentindo, o que eu estou passando. Eu tomei consciência, aquela primeira consciência, porque eu estou presenciando o fato. Mas será que eu estou pensando nesse fato? Será que eu estou pensando o que está acontecendo naquela situação? Quais são as pessoas envolvidas? O que tem por trás daquelas pessoas? Se uma ou as duas está com pressa, está com uma urgência, ou se eu já classifico e falo, está dirigindo mal, é burro, isso aqui. Então, como a minha consciência está andando diante do fato? Aí eu trago algumas questões sobre esse exemplo, né? Exemplos, né? Consciência e entendimento que são pessoas diferentes envolvidas, que têm históricos de vidas diferentes. Consciência sobre o tema de motoristas, onde eles dirigirem mal, consciência sobre como são formados os motoristas atualmente na minha região, como que o trânsito pode estar sendo uma válvula de escape emocional, consciência sobre a violência ou emocional desequilibrado, né, está atingindo muitas pessoas,
saúde mental, consciência de como a gente também comete erros, às vezes por distração, às vezes por falta de empatia. A gente não sabe, às vezes aquela pessoa está com um parente hospitalizado, ou ele está transtornado com algum evento, a gente não sabe, né? Mas logo a nossa mente já julga e dá um veredito, tá? Pode passar. Então, o que eu estou trazendo para a nossa discussão? É sobre isso que eu estou trazendo para a gente falar. Quanto a gente está consciente sobre nós mesmos, quanto a gente está consciente sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, sobre as nossas posturas, né? A gente toma partido, toma postura. Aí eu trouxe essas reflexões. Quanto nós estamos conscientes sobre as nossas emoções, quanto nós estamos conscientes sobre o nosso núcleo familiar. Será que a gente parou para pensar o quanto o nosso núcleo familiar, nosso núcleo afetivo, de convivência, influencia nos nossos pensamentos, nas nossas posturas? Os direitos básicos, eles estão sendo usurpados historicamente e atualmente. E quando eu falo de direito básico, eu estou falando de saúde, eu estou falando de liberdade, mas eu estou falando principalmente de existência. Eu estou aqui, Francisco, né? E eu estou falando, olha, eu tenho uma formação em filosofia, olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é uma identidade. De alguma forma, eu tenho orgulho de falar disso. Eu posso vir aqui e eu falo para vocês. Imagina, né? Porque o meu lugar de fala está longe disso, mas imagina eu não poder ter orgulho disso, não poder falar. Imagina eu não poder mostrar quem eu sou, ter orgulho de quem eu sou. Isso ferir a existência, isso ferir a vida, né? Sofrer violência, sofrer risco da vida. Então, é uma questão que vai para além da saúde física, é uma saúde mental, porque eu não posso falar para os meus familiares sobre a minha identidade. Não posso. Aqui tem bastante mulheres, as mulheres vão saber disso, porque também não é meu lugar de fala, mas elas vão saber melhor disso. Um homem pode se pegar e escolher sair à noite e sair andando. Uma mulher não vai sair sem pensar. Ela vai pensar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 1000 vezes. Porque é uma rua escura, porque é uma mulher. E quando a gente vai falar da comunidade LGBT, mais ainda, porque o foco é maior ainda, a violência é mais aceita, né? Ela é socialmente mais aceita ainda. Então, o que eu gostaria de frisar aqui é justamente a questão existencial de identidade, para a gente não desvincular. Quando a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de existência. Não tem a ver com eu aceitar. Não existe eu aceitar, existe simplesmente a existência. Como eu não posso aceitar a existência das coisas? Eu vou para o lado religioso. Se tem Deus e o homem à semelhança, se o homem é a semelhança de Deus, como que eu vou matar o homem? Estou matando Deus, como que o religioso vai entender dessa forma? E eu não estou falando de uma forma pejorativa, questão religiosa, estou falando de uma questão da consciência, de você trazer a consciência para isso, né? Da pessoa que tem religião, trazer a consciência para o pensamento dela, para ver se isso está por aí. E um certo momento eu comecei a refletir sobre isso, porque o pessoal comigo sabe que eu sou brincalhão, eu gosto de piada, mas eu comecei a refletir. Poxa, é uma questão de inclusão, é uma questão de trazer para perto, de aproximar, de a pessoa realmente se sentir parte, tendo a identidade, né? Se sentir livre para trazer sua identidade, livre para existir. E quando a gente traz essa fala, essa brincadeira, como será que essa pessoa está ouvindo? Como será que ela acolhe isso? Né? Se é para incluir, será que ela não pode estar vendo isso como uma exclusão? Como não é importante? Né? Recentemente a gente teve a inclusão das últimas 2 letras. Será que uma pessoa que se identifica daquela forma, que está naquele espectro, ela vai falar o quê? Né? Então a reflexão é: seriedade não é sisudez. Né? A sisudez é carrancudo, a sisudez não ajuda, mas a seriedade é importante. A seriedade contém a piada, contém a brincadeira. A gente tem que ser flexível, mas a gente tem que ver essa piada quem está atingindo, como está atingindo, tá?